Em abril de 1935, Prestes foi incumbido pela direção da Internacional Comunista de promover um levante armado no Brasil. Iniciaram a rebelião no dia 23 de novembro de 1935, dentro dos quartéis em várias partes do país. Mas devido à falta de organização dos ataques e à ausência do apoio popular, o exército derrotou os comunistas e evitou o golpe de Estado. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o PCB reinicia a agitação das massas populares. Durante toda a década de 50, Moscou, através de suas redes apoiadas pelos partidos comunistas no mundo inteiro, tentava desestabilizar as democracias ocidentais. Como consequência, nessa época, em muitas universidades ocidentais, predominava uma visão social esquerdista, sendo que grande parte do terceiro mundo aclamava o modelo soviético como a estrada para a justiça social. Muitos intelectuais se declaravam marxistas. Assim, a conjuntura era altamente favorável ao comunismo, o que provocou sua expansão dramática até o final da década de 50, com a vitória da Revolução Cubana. Isso fez o PCB defender com mais intensidade a luta armada como a única solução viável e progressista dos problemas brasileiros. Nos primeiros anos da década de 60, o Brasil passou a viver período de crescente instabilidade política, militar e institucional. Em 1961, Luiz Carlos Prestes encontrou-se com Nikita Khrushchev em Moscou para planejar a Revolução Agrária no Brasil. Neste mesmo ano, no governo de Jânio Quadros, o Partido Comunista Brasileiro enviou a Cuba, com apoio de Fidel Castro, dezenas de brasileiros para o treinamento político-militar, visando a preparação de quadros revolucionários para desencadear ações de guerrilha rural e urbana no Brasil. Os chineses também colaboraram para a tentativa de implantação do comunismo no Brasil, recebendo na Academia Militar de Pequim, em 1962, um primeiro contingente de brasileiros, visando a formação de quadros guerrilheiros para o movimento que viria a ser implantado na região do Araguaia. Francisco Julião organizava as ligas camponesas, com militantes treinados em Cuba. O apoio cubano concretizou-se no fornecimento de armas e dinheiro. Em setembro de 1963, tudo indicava que o país caminhava para uma revolução de esquerda, principalmente com João Goulart apoiando a sindicalização de sargentos, promovendo a quebra da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Em 4 de outubro de 1963, Goulart solicita o estado de sítio ao Congresso Nacional, pelo prazo de 30 dias. A manobra foi repelida pelo Congresso e João Goulart passou a conduzir ações no sentido de implementar o projeto golpista que desaguaria em um regime totalitário de esquerda. Controlando o aparelho sindical, o governo promovia o grevismo, a anarquia e o caos. O país passou a viver dias de intranquilidade, estagnação econômica e inflação descontrolada. No dia 19 de março aconteceu a primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu 800 mil pessoas em oposição ao comício do dia 13. O golpe da esquerda já estava preparado para 1º de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aprovasse as mudanças. A imprensa brasileira, bem como importantes setores da Igreja Católica, do meio empresarial e a maior parte do Congresso Nacional, exigiam ações das Forças Armadas para conterem os comunistas no Brasil. Ao final de março, jornais como o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diário de Notícias pregaram abertamente a deposição do presidente João Goulart. O general Olímpio Mourão Filho resolveu partir com suas tropas sediadas no estado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O general Castelo Branco, ao saber disso, telefonou para Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, com o intuito de segurar o levante. O governador mineiro argumentou que, uma vez iniciada a revolução, seria um erro parar, pois alertaria as forças fiéis a Goulart, podendo agravar a situação. A falta de reação do governo Goulart e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular uma reação armada por parte da esquerda. Também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, em apoio ao governo. João Goulart, em busca de segurança, viajou no dia 1º de abril do Rio de Janeiro, onde se encontrava no momento da Revolução, para Brasília, e em seguida para Porto Alegre, onde Leonel Brizola tentava organizar a resistência.
Mas João Goulart desistiu de um confronto militar com os revolucionários e seguiu para o exílio no Uruguai. No dia 2 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume provisoriamente a presidência da República e mais de 1 milhão de pessoas lotaram as ruas e praças do país para comemorar a vitória. No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional se reuniu para eleger um novo presidente da República. O general Castelo Branco, aclamado por grande parte da sociedade brasileira, apoiado pela imprensa e por importantes setores da Igreja Católica, além de contar com a aprovação de grandes líderes políticos, entre eles Juscelino Kubitschek, precisava de 238 votos para ser eleito em primeiro turno, e acabou recebendo 361 votos. No dia 15 de abril, Castelo Branco assume a presidência da República, consolida a vitória sobre o movimento comunista e renova as esperanças do povo brasileiro de ter um país com dias melhores. Porém, a esquerda derrotada colocaria em cena, nos anos posteriores, Carlos Marighella, ideológico comunista e defensor da luta armada, que submeteria o povo brasileiro às ações mais obscuras da guerrilha, o terrorismo.